Tem um vídeo meu que eu abordo medos que não sentimos por desconhecermos. Eu uso como exemplo aqui para nós brasileiros tremores de terras, afinal não é comum grandes terremotos por aqui. Mas aí veio a Braskem, né? Em fevereiro de 2018, moradores de Maceió começaram a registrar rachaduras enormes aparecendo em suas casas, com uma chegando a 280 metros de comprimento. Um mês depois, após fortes chuvas, um tremor de 2,5 pontos na escala Richter atingiu a cidade, fazendo o asfalto ceder, árvores e postes caírem, novas rachaduras surgirem, um caos total. E após uma longa investigação do Serviço Geológico do Brasil, constatou-se que a causa dos tremores tinham sido a exploração de sal-gema pela Braskem, que em 2019 iniciou um processo de tapar os buracos embaixo do solo, enquanto milhares de famílias eram obrigadas a deixar suas casas para sempre. Entretanto, há mais que 3 anos a empresa esteja tentando diminuir os estragos que causou, parece que eles foram grandes o suficiente para não ter mais volta. Só no último mês, por exemplo, 5 abalos sísmicos foram registrados na área e agora a Defesa Civil corre para evacuar as últimas famílias do lugar, que pode colapsar a qualquer momento. Uma tragédia que se confunde com uma natural, mas é das bem anunciadas. As explorações na região começaram na década de 70 e já na década de 80, o geólogo Abel Galindo e o biólogo José Geraldo Marques, ambos professores da UFAL na época e hoje aposentados, emitiram comunicados mostrando que as explorações poderiam fazer o solo ceder. Entretanto, estudos científicos que corroboravam com as ideias dos dois só foram surgir em 2010 e 2011, realizados justamente pela Universidade Federal de Alagoas. O fato de terem sido publicados em revistas científicas internacionais já deveriam ser suficientes para a empresa e o poder público tratarem com seriedade o assunto, mas foi preciso começar a deixar tudo tremer e cair para pararem. É de Abel Galindo, que desde 80 alerta sobre o assunto, a declaração de que, por terem ignorado os estudos científicos, há grandes riscos de que o colapso dessa mina mais afetada, outras duas que estão próximas colapsarem juntas, criando um buraco no lugar do tamanho do estádio do Maracanã. Uma cratera que engoliria tudo ao redor, incluindo o lago de água doce que tem por ali, resultando em uma nova lagoa de água salgada, condenando mangue e várias espécies da região para além das casas das pessoas e dos seus meios de subsistência local. O benefício dessa exploração, o lucro, foi dividido entre poucos, mas a conta dos estragos será dividida entre milhares, dos quais nenhum chegou sequer perto do tal do lucro. No máximo foram bem mal remunerados e muito bem explorados, trabalhando nas próprias minas para gerar lucro para as pessoas que estavam condenando a morada daquele povo conscientemente. Aliás, nessa história, o Estado que bancou as pesquisas nas universidades federais, o Estado que investigou as causas, o Estado que tem que realocar as pessoas, o Estado que tem que dar explicações, o capital só destruiu. Mas ainda que estejamos acostumados a esquecer das coisas rápido no Brasil, ainda está fresco na nossa memória outras tragédias que mostram que essa não foi a primeira e nem será a última. Em 2015, o rompimento da barragem Mariana, que matou 18 pessoas e deixou uma desaparecida, marcou o desastre industrial com maior impacto ambiental da história do Brasil, e envolvendo barragens de rejeitos foi o maior no mundo. Os 62 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração condenaram por gerações solos, rios, o oceano, a biodiversidade no geral. Ninguém até hoje conseguiu sequer calcular o tamanho do estrago ambiental. Ainda assim, não serviu como lição para a Vale, que apenas 4 anos depois deixou uma outra barragem sua romper, dessa vez em Brumadinho, quebrando novos recordes. Pelo novo feito, a Vale recebeu o título de maior acidente de trabalho na história do Brasil, matando 270 pessoas que seguem sendo encontradas até hoje e 3 ainda desaparecidas. E recebeu também medalha de prata como o segundo maior desastre industrial do mundo no século. Uma curiosidade é que a empresa Vale foi fundada por Getúlio Vargas em 1942 e era uma estatal, mas todas essas honras citadas foram conquistadas pela empresa depois da privatização do Fernando Henrique Cardoso. Ué, não era bom quando privatizava? E a punição que a empresa recebeu por essas duas tragédias é bizarra. Que punição! Até hoje ninguém foi responsabilizado por nada, e se tivessem sido rapidamente depois de Mariana, talvez 273 pessoas hoje estariam vivas em Brumadinho. Discutir estatizações ou privatizações, celeridade nos julgamentos, cobrar punições exemplares ou bradarmos por boicote não passará nunca de desvio de foco. Tudo isso cabe e tudo isso é necessário, mas o que une essa, outras e as tragédias que ainda com certeza virão é a exploração sem limites pelo lucro. Quem tem dinheiro para financiar as pesquisas
pesquisas de potenciais lugares de exploração também pode financiar as pesquisas sobre os seus riscos. Não é por ignorância, exploram até o último resquício por uma opção premeditada mesmo. Exploram minérios, exploram o solo, exploram a natureza, exploram a fauna, exploram o oceano, exploram sobretudo pessoas. Dia após dia fica mais claro que é insustentável e a gente não vai longe nesse ritmo. Mas antes do meio ambiente, quem sucumbirá será o povo. E que bom seria se não caísse o solo em Maceió e caísse a burguesia. É nóis.